Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube aqui da plataforma Soma Concursos. Se você não me conhece ainda, sou o professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e, claro, professor da área de agronomia da plataforma Soma. E hoje estamos aqui no canal do YouTube justamente para dar continuidade a um projeto muito bacana que o Soma ele desenvolve, projeto do zero ao CNU. Isso mesmo, pessoal, projeto do zero ao CNU. Nós já estamos há um tempo com esse projeto e hoje nós vamos trazer um assunto que é bastante abordado nas provas de concurso público, faz parte do edital do CNU ali do bloco 3, ali do bloco 3, e aí é importante que a gente trabalhe ele aqui junto com vocês. Nós vamos falar hoje justamente das práticas mecânicas de conservação do solo. E aí eu listei diversas práticas que vão ser trabalhadas hoje. Nós vamos falar de cultivo em nível, vamos falar de cultivo em faixas, vamos falar de faixas de retenção, faixas conjugadas, terraceamento, enfim, pessoal, nós teremos uma aula muito rica em conhecimento. E aí, eu peço para você nesse momento o seguinte: se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, fortalece aí esse projeto tão bom que o Soma vem trazendo, que é justamente levar o conhecimento de forma gratuita ao maior número de alunos possíveis, porque nós acreditamos que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. Bom, sem mais delongas, pessoal, quero deixar também aqui com vocês o meu Instagram, @edivânio.agro. Fiquem à vontade para me seguir. Se houver alguma dúvida com relação a este conteúdo, fiquem à vontade. Pode me mandar uma mensagem via direct ali mesmo no Instagram. Ou também podem estar fazendo um comentário aqui que a gente vai estar retornando vocês. Bom, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula aqui, falando justamente sobre as práticas mecânicas de conservação do solo. E a gente já inicia falando sobre o cultivo em nível. Bom, eu vou explicar bem direitinho aqui para vocês o que é o cultivo em nível, assim como todas as outras técnicas, e aí a gente vai fazendo também questões de concurso público, justamente para que a gente possa sedimentar esse conhecimento mais teórico que a gente vai absorver aqui. Bom, o que seria o cultivo em nível? Bom, esse cultivo pode ser chamado também de cultivo em contorno, e ele consiste justamente em dispor, além de todas as operações de cultivo e preparo do solo, as linhas de semeadura ou plantio no sentido transversal à pendente do terreno. E isso vai ser feito através da utilização de curvas de nível e linhas de contorno. Aí você diz: professor, tá bom, professor, mas eu não entendi. Eu vou dizer: calma, vou te explicar direitinho para que fique fácil o teu entendimento. Às vezes, as palavras que são utilizadas nos livros, as palavras que são utilizadas, elas dificultam um pouco e a gente não consegue entender. Então, eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês aqui, para que vocês possam levar um entendimento mais sólido para a prova de vocês. Olha só, gente. Quando a gente fala cultivo em nível ou cultivo em contorno, aí você precisa entender: é uma prática agrícola, é um método mecânico de conservação do solo. O que é que ele busca? Minimizar a erosão do solo. Conservar a água também é um propósito desse método mecânico, viu? Além de também melhorar a eficiência dos recursos naturais. E como é que ele é feito? Vão ser realizados ali naquela área todas as operações, sejam de cultivo, preparo do solo, a própria aragem, o plantio, até a colheita. Todas essas operações vão ser realizadas seguindo as linhas que estão dispostas de forma horizontal em relação à inclinação do terreno.
E para implantar essa prática, são utilizadas as curvas de nível e também as linhas em contorno. Aí você tem que entender o que são as curvas de nível. Elas são aquelas linhas imaginárias, aquelas linhas traçadas ao longo do terreno. E elas vão representar altitudes constantes ali no terreno. Elas vão ser estabelecidas em intervalos que são regulares, né, de elevação. De modo, pessoal, que quando se segue essas curvas, as linhas de cultivo elas vão manter uma certa inclinação constante em relação ao terreno. Aí quando você observa essa imagem, você consegue visualizar isso. E aí, isso vai significar o quê? Quando há um terreno inclinado, as linhas de cultivo elas vão ser dispostas num padrão que vai acompanhando ali a topografia daquele terreno, a topografia local. Isso vai ser importante porque vai evitar que a água da chuva ela escoa, ela vai escorrer de forma muito rápida. Porém, quando se usa esse método do cultivo em nível, vai criando uma certa barreira, então ela vai escorrer de forma menos rápida, mais lenta. Fazendo isso, vai se evitando a erosão, diminuindo aí o impacto dessa enxurrada, que ela causa, né, uma das principais causas de erosão nos terrenos agrícolas. Bom, e as linhas de contorno? A gente já entendeu aqui, né, as curvas de nível, precisamos entender também as linhas de contorno, que elas vão se referir justamente à disposição das linhas de cultivo, né, das linhas de plantio, que vão seguir a curvatura natural do terreno. Veja como essas linhas estão dispostas aqui. Você consegue observar isso? É bem nítido quando a gente olha essas linhas seguindo aí a curvatura do terreno. E aí elas seguem aí essa curvatura, mantendo ali uma disposição bastante bastante uniforme aqui, né? Mantendo aí sempre seguindo a curvatura do terreno, e aí fica bastante perceptível isso. Qual é a vantagem dessa técnica? A vantagem é justamente reduzir a erosão do solo. Então, quando o produtor ele adota o cultivo em nível, o cultivo em contorno, eles estão reduzindo de forma significativa os impactos causados pela chuva, né? Causados ali pela enxurrada, que é justamente a erosão. E eles acabam melhorando a distribuição da água naquele sistema solo e também aumentam a eficiência até do uso dos insumos agrícolas. Então é uma prática muito vantajosa. E detalhe, pessoal, é uma prática bastante abordada nas provas de concurso público. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa prática, porque agora nós vamos falar do cultivo em faixas, outra prática bastante importante aí de cultivo, outro método mecânico muito importante quando a gente fala justamente em conservação do solo. Essa prática ela consiste no seguinte: cultivo alternado de culturas em faixas. Você observa essas duas gravuras aqui e você, sem dúvidas, percebe que existem aí, no mínimo, duas culturas que foram dispostas, que foram plantadas em faixas, as quais, essas faixas, né, elas são demarcadas em nível e aí com um pequeno desnível no terreno, no sentido perpendicular. Quase não sai. Num sentido perpendicular à declividade. E é uma prática, de fato, pouco utilizada pelos agricultores, porém essa prática ela é de muita eficiência, principalmente voltada ali em pequenas áreas declivosas. Então vamos entender melhor essa prática de conservação e manejo aí do solo. Olha só, pessoal. Essa prática descrita que a gente acabou de falar de cultivo em faixas, cultivo em nível, essencialmente ela busca conservar o solo, envolvendo ali a utilização de culturas em faixas, alternando ali o plantio de duas culturas no mínimo ali que são dispostas em faixas. Essas culturas são colocadas ali de forma horizontal ao terreno, né?
e elas vão seguir o contorno da terra em um plano horizontal e tem um leve desnível. E essas faixas elas vão ser demarcadas de forma perpendicular à inclinação do terreno. Essa técnica ela é bastante eficaz, justamente pelo fato de que ela ajuda a reduzir a erosão do solo em áreas declivosas. Então, quando se planta uma cultura em faixas, em faixas horizontais e também em contorno, como é o caso que fica bastante evidente nessas imagens, em vez de seguir, por exemplo, a inclinação natural do terreno, a água da chuva ela vai acabar sendo desacelerada e o seu escoamento superficial. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver uma redução daquele impacto da enxurrada. Então vai acabar desacelerando a enxurrada e isso vai permitir com que a água ela infiltre de forma gradual no solo. Vai reduzir a erosão e vai aumentar dessa forma a retenção de água nesse solo. É uma técnica pouco utilizada? É uma técnica pouco utilizada entre os produtores. Ela não é tão utilizada quanto a primeira que nós vimos. Porém, se serve de consolo. Apesar de que ela é pouco utilizada pelos produtores, ela é bastante utilizada pelos organizadores das bancas quando vão preparar questões de concurso público. Então é importante que você saiba o cultivo em faixas. E a essência desse método de cultivo é justamente essa. Então, pessoal, qual que é a grande sacada de mestre quando a gente fala dessas práticas conservacionistas do solo? É você entender a disposição delas, é você entender esse cerne. Por exemplo, estamos falando de cultivo em faixas, é uma prática conservacionista que vai ter ali o cultivo alternado entre duas culturas, no mínimo duas culturas, e elas vão estar dispostas em faixas e também vão ser demarcadas ali em nível. Sabendo isso, sabendo esse conceito, você consegue matar as questões de concurso público relacionadas a essa prática de cultivo. Bom, não é só ela, nós precisamos falar também das faixas de retenção. O que são as faixas de retenção? Olha só, pessoal, elas são alternadas, são faixas que são alternadas entre as faixas de culturas. E aí fica bem evidente aqui, ó. Em verde nós temos as faixas de cultura. Deixa eu só mudar a cor desse marca-texto aqui para ficar mais fácil a visualização. Em verde, nós temos as faixas de cultura e em marrom nós temos as faixas de retenção. Aqui nós temos o sentido da declividade. E aí o que é que acontece? Essas faixas elas vão ser faixas alternadas, e elas têm a finalidade de reduzir a velocidade do escoamento superficial, apresentando aí uma grande densidade de plantas. Então a gente vê aí a quantidade de faixas de cultivo que são implantadas aí, faixas de retenção que são implantadas. Bom, essas faixas elas são uma técnica bastante importante na conservação do solo. Elas são utilizadas, como vocês podem ver na imagem, de forma intercalada entre as próprias faixas de cultura. E elas têm esse objetivo também, assim como as outras que nós já mencionamos, de reduzir a velocidade do escoamento superficial da água da chuva. Então, elas são caracterizadas aí por uma densa vegetação composta de plantas que possuem características específicas que vão cumprir aí essa função de retenção e proteção do solo. As plantas que são escolhidas para compor aí as faixas de retenção, elas precisam apresentar algumas características importantes. E aí é interessante que você saiba quais são essas características. Em primeiro lugar, é desejável que elas tenham um ciclo de vida longo, Então, elas vão permanecer no local por um período meio que prolongado, proporcionando a uma cobertura vegetal contínua nessas áreas, Também é fundamental que essas plantas que são utilizadas aí nas faixas de retenção, elas tenham um sistema radicular bem desenvolvido, porque isso vai ajudar na estabilização do solo e também na absorção da água. Tem mais características, pessoal. Por exemplo,
é importante que elas apresentem ali um rápido crescimento, um rápido desenvolvimento, porque isso vai permitir que elas alcancem rapidamente uma cobertura mais densa, uma cobertura vegetal mais densa, e isso vai contribuir para a eficácia das faixas de retenção na redução da erosão do solo. Vocês compreenderam a importância dessa técnica? Ela é muito eficiente, justamente para garantir ali uma cobertura eficaz do solo. Ela é muito vantajosa porque essas plantas, quando elas são colocadas ali nas faixas de retenção, elas acabam que têm um valor econômico adicional. Elas são utilizadas também, podem ser utilizadas na própria alimentação animal, né? E aí a gente tem, por exemplo, a utilização da cana-de-açúcar, o capim-elefante, o capim-cidreira, a própria braquiária utilizada também para compor aí essas faixas de vegetação. Então é uma técnica bastante utilizada, uma técnica também que vai desempenhar um papel fundamental na conservação do solo e na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho essa técnica, porque ela também ela é cobrada constantemente nas provas de concurso público. Bom, seguindo aqui, nós vamos falar sobre as faixas de rotação. Olha aí, outra técnica bastante importante. Você precisa conhecer essa técnica. Então, vamos conhecer direitinho essa técnica, faixas de rotação. Olha só, pessoal. No cultivo em faixas de rotação, a área ela vai ser dividida em várias faixas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Essas faixas vão estar em nível, né? E o plantio das culturas vai ser feito em rotação anual dentro dessas faixas. E isso vai acontecer tanto nos cultivos de verão como também de inverno. Perceba aqui, por exemplo, o primeiro ano, nós temos aqui as forrageiras representadas em verde, o milho representado aqui nessa cor mais rosinha, mais laranja, e nós temos a soja representada aqui em marrom. Então, primeiro ano, o agricultor ele faz essa disposição de plantio. Já no segundo ano, o produtor, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar isso aqui dentro dessas faixas. Então, o que era forrageira, ele plantou. Nesse caso, no exemplo aqui, né, pessoal? O que era forrageira, entra ali nesse espaço, ele planta o milho. Aí, o que era o milho, ele vem e planta a soja. E o que era a forrageira, aí ele vem... O que era a soja, ele planta a forrageira. Então, ele faz essa rotação das culturas dentro dessa faixa. E aí segue aquele mesmo princípio. Então, o que é importante você entender desse tipo de prática conservacionista? Primeiro, no cultivo em faixas de rotação, a área de cultivo ela vai ser subdividida em várias faixas horizontais. Essas faixas vão estar niveladas, como a gente pode observar aqui. E aí, nesse sistema, as culturas são plantadas ali em rotação anual, tanto durante o verão quanto durante o inverno. E essa prática ela é muito eficiente, pessoal. Uma prática bastante eficiente porque ela permite uma melhor utilização da área de cultivo. Ela maximiza aí o aproveitamento dos recursos disponíveis ali. Então, ao alternar as culturas anualmente, os agricultores eles podem reduzir o quê? A incidência de doenças e pragas, que são específicas das culturas. Então vai funcionar aqui da mesma forma da rotação de culturas, só que isso aqui vai acontecer em faixas. São faixas de rotação. E aí também, além de reduzir a incidência de pragas, reduzir a incidência de doenças específicas para cada um desses cultivos, né, vai melhorar também a fertilidade do solo, porque os diferentes tipos de cultura, elas vão ter ali diferentes demandas nutricionais. A rotação de culturas em faixas aí também vai ajudar a quebrar o ciclo das ervas daninhas, vai diminuir a incidência dessas ervas daninhas, né? Reduzindo aí a necessidade da utilização de herbicidas. Além disso, pessoal, esse método, né, ele contribui para a manutenção da estrutura do solo. Então,
A gente percebe aí que são diferentes culturas, cada cultura tem um sistema radicular diferente, né? Isso vai promover aí uma melhor aeração do solo, uma melhor retenção de água no solo. Em resumo, pessoal, quando a gente fala de faixas de rotação de cultivo aí, né? Então a gente pode saber que é uma prática agrícola bastante sustentável, bastante eficiente e oferece diversos benefícios aos produtores. Isso a gente fala tanto para a produção agrícola, quanto também para a preservação do meio ambiente, para a conservação do solo. Bom, seguimos aqui, precisamos falar das faixas conjugadas. O que seriam essas faixas conjugadas, pessoal? Essas faixas são realizadas da seguinte forma: a associação de das duas anteriores. Os dois métodos anteriores que nós vimos, faz-se a associação deles, né? Onde a rotação vai acontecer nas faixas de culturas realizadas ali entre as faixas de retenção. Então nós temos aqui as faixas de cultura e nós temos as faixas de retenção. E vai haver aí essa rotação entre essas faixas de retenção. Qual que é o importante você entender aqui? Você entendeu os dois métodos anteriores que nós falamos, então consequentemente você entende esse aqui. Porque o cultivo em faixas conjugadas, né, é uma combinação das técnicas do cultivo em faixas de rotação e cultivo em faixas de retenção. É um sistema onde as culturas elas são plantadas nas faixas horizontais niveladas, né, como no cultivo em faixas de rotação, e também como na própria rotação das culturas, que vai ser realizada ali entre essas faixas de rotação. E essa é uma abordagem integrada, né? Ela vai combinar os benefícios de ambas as técnicas. Por um lado, a gente vai observar ali que a rotação de culturas vai contribuir para a diversificação do plantio, vai contribuir na redução das doenças e pragas, vai auxiliar ali no melhoramento da fertilidade do solo. E por outro lado, as faixas de retenção, elas vão ali ser bastante eficientes com a utilização ali daquela vegetação densa, né, do sistema radicular deles mais desenvolvidos, para reduzir a erosão do solo. Então aí a gente tem um aumento da infiltração da água, mantém aquela estabilidade do terreno. Então quando se associa essas duas práticas, os agricultores eles acabam criando ali um sistema agrícola mais resistente e também mais sustentável. Então essa é a conjugação daqueles dois métodos, né, das faixas em cultivo, né, das faixas de rotação e das faixas de retenção. Bom, seguimos aqui, pessoal. Olha só, vamos falar sobre terraceamento. Isso mesmo, precisamos abordar também aqui sobre o terraceamento. O terraceamento, que é uma prática conservacionista de caráter mecânico, e a implantação dele vai envolver a movimentação de terra por meio de cortes e aterros. Gente, isso aqui despenca em provas de concurso público. Então eu preciso que vocês entendam bem o conceito do terraceamento, para que daqui a pouco a gente passe a observar cada um dos tipos de terraço, principalmente aqueles mais abordados em provas de concurso público. Aí, pessoal, olha só. Estamos falando de terraceamento. Terraceamento aqui, veja como ele ocorre, né? Ele vai se basear justamente na construção de estruturas físicas, que essas estruturas vão ser construídas no sentido transversal ao declive do terreno. É possível a gente visualizar isso nessas imagens, né? E essas construções vão ocorrer ali com alguns intervalos dimensionados, e isso vai, claro, visar aí o controle do escoamento superficial da água da chuva. Essas estruturas a gente denomina o quê? Terraço. São os próprios terraços, né? E a construção deles é diretamente relacionada ao tipo de solo. Vai ser relacionada ali à declividade do terreno, a própria intensidade e duração das chuvas,
Então, nem todos os terrenos, pessoal, eles podem ser terraceados de forma exitosa. Qual que são, por exemplo, naqueles solos bastante pedregosos, solos bastante rasos, com subsolo adensado, com relevo muito íngreme, o terraceamento ele não é uma prática que vai ser recomendada. Mas ali, para que o sistema de terraceamento ele seja de fato bastante eficiente, deve combinar esse sistema com outras práticas conservacionistas, como por exemplo, o plantio em nível, a rotação de culturas, o controle de queimadas, a própria manutenção da cobertura do solo, entre tantas outras práticas conservacionistas que podem ser conjugadas aí, que podem ser adotadas juntamente com o terraceamento. Também tem um outro fator, pessoal, que é bastante importante de se levar em consideração quando se fala no terraceamento, é o custo da implantação e da manutenção desse sistema de terraceamento. É um custo que é relativamente alto, viu? Dessa forma, antes do produtor implantar o terraceamento, ele precisa fazer um levantamento das condições do solo. Porque se ele não fizer isso antes, corre o risco dele gastar, dele investir ali para fazer o terraceamento e o solo dele não suportar. Então ter ali problemas nesses terraços. Então precisa ver o solo, precisa ver o clima, precisa entender bastante das culturas que vão ser implantadas nessas áreas, né? E também precisa ele ver quais que são os implementos, os equipamentos disponíveis para que ele tenha segurança e também que ele tenha eficiência no controle da erosão. Pois aí, se acontecer, por exemplo, o rompimento de um terraço desses, né, pode levar a uma destruição de todos os outros terraços que estiverem abaixo deles. Então é muito importante que o produtor ele conheça bem essas características, ele avalie bem o solo dele para que ele possa implantar ou não os terraços. E aí, quanto à função, pode-se caracterizar os terraços como sendo terraços de retenção ou absorção, né? Eles vão ser realizados em nível, né? E também terraços de drenagem, que vão ser realizados ali em gradiente. Quando a gente falar dos terraços de retenção ou terraços de absorção, entendam uma coisa. Eles vão ser construídos sobre linhas que são marcadas em nível, por isso que a gente chama eles de terraço de retenção, absorção em nível, né? Com as suas e as extremidades delas vão ser fechadas. Já no caso dos terraços de escoamento, são feitas ali em desnível, né? Com uma de suas extremidades que vai ser aberta, por onde nesse caso a água ela vai ser coletada. E aí, pessoal, nessas extremidades devem ser construídas tipo umas bacias de captação de enxurrada. A escolha do tipo do terraço adequado a ser instalado vai depender muito, claro, das características da chuva, das características da própria região. Por exemplo, quantidade, intensidade da chuva, duração, a frequência. Vai depender demais e principalmente também do solo, da profundidade do solo, da textura, da permeabilidade. Então, os sistemas de terraceamento em nível, eles vão ser recomendados ali para solos que possuam uma boa permeabilidade. E aí vai possibilitar isso, né, uma rápida infiltração da água. Então aí a gente pensa, por exemplo, os latossolos, os nitossolos, as terras roxas, né? Então são solos que são bastante propícios ali para se utilizar o terraceamento em nível. Bom, já temos informação suficiente, pessoal. Para quê? Para que a gente possa realizar questão de concurso público. Vamos resolver questão de concurso público para que a gente possa sedimentar o conhecimento que a gente está adquirindo nessa aula. E aí, resolve essa questão, responde aí, deixa no teu comentário as tuas dúvidas, né? Comenta aí abaixo no nosso vídeo, deixa as tuas dúvidas. Não esquece, compartilha também esse vídeo com os teus amigos. Vamos lá, vamos resolver questão de concurso público. A questão diz o seguinte, questão lá da FUNCAB, ano 2013,
para engenheiro agrônomo. A questão: os terraços são planos ajustados às curvas de nível para a interceptação das águas fluviais que ocorrem superficialmente, quebrando sua velocidade nos terrenos muito inclinados. Perfeito. Existe um tipo de terraço construído para reter a maior quantidade de água possível do terreno, a fim de incrementar a absorção, recomendado para regiões onde as precipitações são baixas ou mal distribuídas. Esse tipo de terraço é chamado: letra A, terraço de absorção, de drenagem, letra B, Magnum, ou letra C, Nichols. E aí, pessoal, qual é o tipo de terraço que nós acabamos de falar, inclusive, né, sobre esse terraço? Não resta dúvida que esse terraço é o terraço de absorção, pessoal, porque são os terraços de retenção ou de absorção que eles são construídos justamente sobre essas linhas marcadas em nível e tem ali as suas extremidades fechadas. Esses terraços eles são utilizados justamente para incrementar a absorção, né? São recomendados muito, né, para essas regiões onde as precipitações, onde as chuvas são um pouco mais baixas, mais mal distribuídas. Então são feitos justamente para ajudar ali a reter água no solo. Por isso o nome, né? Terraços de absorção ou terraços de retenção. Bom, vamos confirmar aqui se o gabarito dessa questão aqui é a alternativa de letra A. Só para confirmar, exatamente, a alternativa de letra A é o nosso gabarito. Agora, pessoal, vamos falar mais sobre os terraços. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre a construção dos terraços. Quanto à construção, os terraços podem ser do tipo Nichols ou do tipo Magnum. Bom, Magnum. Vou abrir esse slide aqui para você conseguir visualizar melhor esse nosso slide. Pessoal, terraço do tipo Nichols, ele vai ser construído movimentando o solo sempre para cima. Veja aqui a gravura mostrando isso. Vai ser feito esse movimento do solo sempre para cima, de cima para baixo, né? Nós temos aqui, ó, sempre de cima para baixo. E aí também vai se formar esse canal triangular, conforme a gente vê aqui, olha, esse canal aqui, de forma mais triangular, né? E aí, esse é um tipo de terraço que pode ser construído em rampas que tenham uma declividade de até 15%. De forma excepcional, pessoal, se o solo ele tiver ali uma boa cobertura de palhada, então pode-se ter ali uma declividade de até uns 18%. E aí ele tem algumas desvantagens também, né? Então qual que é a desvantagem dele? A faixa na qual o canal é construído, ela não vai poder ser utilizada para cultivo. Essa é a desvantagem, né? E o implemento que é mais utilizado na construção do terraço tipo Nichols é justamente o arado reversível. Bom, e aí? E o terraço tipo Magnum? Bom, esse terraço aqui, o Magnum, ele tem uma construção, né, onde o solo vai ser movimentado ali, uma faixa mais larga de solo do que a do terraço do tipo Nichols, né? Então a gente observa isso, essa faixa mais larga sendo movimentada, e aí o solo vai ser deslocado tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Isso fica evidente aqui, ó, sentido da aração para baixo, né, e o sentido para cima. Então a gente tem aqui nos dois sentidos a movimentação do terreno, né? E aí vai ser feito ora num sentido da aração, ora no outro sentido. E aí vão ser realizadas ali as passadas de ida e volta com o trator, formando esse canal mais largo, mas também um canal mais raso e com uma maior capacidade de armazenamento de água. Isso quando comparado ao terraço do tipo Nichols.
Esses terraços, pessoal, eles podem ser construídos, né, com terraceadores e ali em terrenos de menor declividade. Pode ser utilizados ali o arado fixo ou também o arado reversível na construção desses terraços. Temos também aqui, falando aí da faixa de movimentação de terra, nós temos que pode haver ali o terraço de base estreita, o terraço de base média e também o terraço de base larga. Vamos entender cada um deles agora. Quando a gente fala do terraço de base estreita, nós temos ali uma faixa de movimentação de terra de até 3 metros de largura. Esse terraço é recomendado para locais onde não seja possível a instalação dos terraços de base larga ou de base média. Ele não deve ser instalado nas áreas, né, onde haja ali uma exploração extensiva ou que tenham ali uma declividade inferior a 15%. O uso desses terraços, né, fica restrito aí a pequenas propriedades localizadas ali em áreas que sejam muito declivosas. O uso dele, né, o cultivo sobre esses terraços, ele pode até ser feito, né, pessoal? Porém, é só com implementos manuais. Então, por isso que ele é indicado ali para as pequenas propriedades. E aí, o terraço de base média, ele tem essa faixa de movimentação que varia de 3 a 6 metros de largura. Ele vai ser recomendado ali também para pequenas e médias propriedades, que elas utilizem ali equipamentos manuais ou também mecanizados, desde que sejam aqueles equipamentos de pequeno e também de médio porte, né, pessoal? Então, ele pode ser cultivado ali no seu talude, claro que pode, sendo ajusante, né? E aí o que faz com que a construção dele acarrete às vezes uma perca de cerca de 2,5% a 3,5% da área desse terraço. Bom, e temos também o terraço de base larga, que tem ali uma faixa de movimentação muito grande, de 6 a 12 metros de largura. Esse terraço ele é bastante recomendado para o controle da erosão em terrenos de relevo onde são suavemente ondulados ou ondulado, né? Que tenham aí um declive superior a 12%, com um declive aí, né, inferiores a 12%, de preferência entre 6 e 8%. Ele tem um alto custo, né, de construção, a gente vê aí, porque tem uma movimentação de 6 metros a 12 metros de largura. E aí, claro, é um alto custo para se construir um terraço desses, né? A sua superfície, ela pode ter ali, pode ter a utilização, né? Pode se cultivar em toda a superfície desse terraço, justamente pela largura dele, né? Pelo tamanho dele. É uma área de movimentação muito grande, então consegue-se sim cultivar nessa área. Bom, entenderam a diferença entre os terraços? Agora vamos dar continuidade aqui na nossa aula, falando sobre, mostrando aqui, né, esses terraços. Olha, um terraço aqui de base estreita, aqui na alternativa de letra A, um terraço de base larga, aqui na alternativa de letra B. E aí a gente vê o tamanho, né, que pode ser cultivado, né, em toda a sua extensão. Pessoal, para a construção dos terraços, antes de iniciar a construção, precisa se verificar, né, os dados do solo. Como eu falei para vocês anteriormente, pode acontecer de se fazer uma construção, se o produtor ele for construir um terraço, mas se ele não tiver as informações necessárias, pode haver aí o rompimento de um desses terraços e comprometer todos aqueles terraços que estiverem abaixo dele. Então, por isso, é importante ter várias informações, como, por exemplo, a própria declividade do solo, que está ali naquela área onde vai ser construído o terraço. É preciso saber sobre a textura do solo. E aí, a partir desses dados, né, é preciso também calcular os espaçamentos, tanto horizontal quanto os espaçamentos verticais, definidos aí
claro, sempre conforme a orientação contida na tabela de espaços. E aí a gente tem, a Embrapa disponibiliza uma tabela de espaços. Não se preocupem, porque nas provas de concurso público não vai ser cobrado de vocês o espaço horizontal, o espaço vertical, por exemplo, não vão dar para vocês. É muito pouco provável que isso aconteça, eu ainda não vi. Uma banca dá para vocês, por exemplo, a declividade de um terreno, a textura de um solo e dizer assim, qual que vai ser, com base nessas informações, qual que vai ser o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical desse terraço. Então, é pouco provável que isso aconteça. É mais um conhecimento que a gente leva para a vida, né? Então, tá aqui, ó. Essa tabela aqui, se vocês tiverem curiosidade, a fonte é a Embrapa, muito fácil de adquirir essa tabela, né, de verificar essa tabela. É importante a gente ter esse conhecimento, mas eu tranquilizo vocês, para as provas de concurso público é pouco provável que eles vão cobrar aí, em função da declividade e da textura do solo, né, o espaçamento horizontal e vertical dos terraços. Bom, seguindo, vamos resolver questão de concurso público agora, né, pessoal? Vamos resolver algumas questões para que a gente possa sedimentar todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo dessa aula. Aula bastante rica em conhecimento, porque você só tem esse tipo de aula aqui no Soma Concursos. E uma aula totalmente gratuita para vocês. Vamos lá. Questão diz o seguinte: os planos ajustados às curvas de nível do terreno são os terraços, utilizados para a interceptação das águas fluviais que escorrem superficialmente, quebrando sua velocidade nos terrenos muito inclinados. Existe um tipo de terraço em que a terra para a construção do dique é retirada de ambos os lados. Olha, nós falamos sobre isso, né? De ambos os lados da linha que marca a curva de nível do terraço, em quantidades iguais, sendo indicado em terrenos de declividade suaves e permeáveis. Esse tipo de terraço é chamado, gente, não tem nem para onde correr, nós acabamos de falar, né? Terraço em patamar? Não, terraço mango, né, pessoal? Acabamos de falar dele, nós vimos o exemplo dele, é retirado aí no sentido tanto de a terra, né, o solo é retirado tanto no sentido de cima para baixo, quanto no sentido de baixo para cima. Então vai se cortar ali a terra dos dois lados, tombando ali para o centro, né? De modo que vai formar ali um camalhão entre os dois canais, né? Vai ser um canal mais largo, porém um canal mais raso e com uma maior capacidade de armazenamento do que o terraço, né, do tipo Nichols. E aí ele tem essa capacidade de armazenamento determinada ali principalmente pelo camalhão, pela profundidade desses cortes aí, né, pessoal? Então, não tem dúvidas. A alternativa aqui é a letra B, o nosso gabarito. Não precisa nem a gente ir muito longe, porque nós acabamos de falar sobre esse terraço. Vamos ver aqui, isso mesmo, a alternativa de letra B. Olha só, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas a gente não pode sair dela sem que a gente fale dos canais escoadouros, né? Então, esses canais são locais utilizados para descarregar a água que veio ali dos sistemas de terraços. Eles devem ser escolhidos ali, locais onde não haja risco de erosão. Então, para a alocação desses canais, podem ser utilizadas ali pastagens, matas, os próprios canais escoadouros naturais ou artificiais, né? As depressões naturais do terreno, desde que, claro, não apresente ali a suscetibilidade à erosão. Os canais eles devem ser construídos de modo a não atrapalhar o trabalho das máquinas agrícolas, né? Quanto aos terraços, eles devem ser construídos no sentido de comprimento mais indicado, de acordo, claro, com o solo e a topografia
da área. E aí quando a gente fala nesses canais, né, é importante ver que há necessidade de uma cobertura vegetal ou que seja implantado ali um canal, principalmente as gramíneas, né, porque elas têm ali um rápido desenvolvimento. As gramíneas elas possuem um sistema radicular denso, né, tem uma certa facilidade de regeneração, então é importante a utilização das gramíneas. Então aqui nós temos a gravura, né, que mostra o canal escoador aqui, né, os terraços, a linha de desnível aqui. É importante que você saiba desses terraços. Aí nós falamos aqui também, precisamos falar também dos canais divergentes, né, pessoal? Então, um canal divergente, ele é justamente aqueles canais especiais, né, no terraço. Em alguns casos, eles têm umas dimensões maiores e eles têm o objetivo justamente de desviar e interceptar as águas que vêm ali das áreas situadas acima deles mesmos, né? Então nós temos aqui um campo nativo, por exemplo, e aqui temos um canal divergente utilizado aqui para escoar essa água que está vindo desse campo nativo. Então, falamos nele. Também vamos falar das locações de estradas e cercas. A localização, né, a locação das estradas, a locação interna das estradas e das cercas na propriedade, ela precisa ser pensada também, viu, pessoal? É de suma importância que o produtor ele tenha essa visão conservacionista na hora que ele for implantar ali as estradas e a cerca, porque o ideal é que a propriedade ela possua esse planejamento, né, nessa rede de estradas, né, para que se possa percorrer todas as glebas de um modo fácil, de um modo acessível, né? Então, quando a gente fala aí na locação das estradas, né, tanto das principais quanto das secundárias, precisa ter, por exemplo, aqueles divisores de águas naturais, né? Então, essas construções, por exemplo, precisa ter a construção de rampas, né? Então, evitar rampas que sejam com uma declividade muito íngreme, né? Justamente pelo grande risco da ocorrência da erosão morro abaixo. Então, tem que haver aí todo esse pensamento na hora de se construir, de se colocar as estradas e as cercas, né? Mas, pessoal, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que esse assunto da construção, da alocação ali de estradas e cercas dentro do terreno voltados ali à conservação do solo, ela é pouco cobrada em provas de concurso público, mas se vier, você já sabe. Bom, temos também os cordões de pedra. Só para a gente finalizar aqui, os cordões de pedra é uma prática, né, que é adaptada para pequenas áreas e que elas possuem pedras, né, aflorando na sua superfície. Então, ou numa área próxima, né? Então ele consiste justamente nisso aqui, ó, cordões de pedras, né? Se abre ali um canal, né? Se faz ali um canal em nível, né? Com as pedras, né? Elas vão sendo empilhadas e elas vão formar essa barreira contra a ação da enxurrada morro abaixo. Então vocês estão vendo aqui o declive do terreno e a construção desse canal aqui de pedras, né? Dessa barreira, por assim dizer, de pedras aqui. Bom, temos o mulch vertical, né? Que é bastante utilizado em sistema de plantio direto. É uma prática conservacionista e aí precisa ser adaptada, ela é adaptada muito bem a solos bem drenados, né? E aí vai ser utilizado o que? A abertura de sulcos que são construídos em nível, né? Tem uma largura aí de 7,5 metros a 9 metros e meio, né? A 7,5 a 9 centímetros e meio, né, de profundidade, com cerca de 40 centímetros de espaçamento, né, em aproximadamente 10 metros um do outro. E aí a gente tem aqui, olha só, aqui as dimensões dele, né, esses sulcos eles são preenchidos, né, geralmente com os restos vegetais, né, dando ali preferência aos cereais de inverno, né, porque tem mais resistência para ser utilizado, né. Pessoal, olha só, terminamos aqui, falamos sobre essas diversas técnicas de controle da erosão do solo.
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E aí eu já convido vocês, deem uma olhada nas nossas plataformas do Soma Concurso, verifiquem o nosso canal do YouTube, tem diversas outras aulas. Aí também convido vocês para darem uma verificada nos nossos cursos. Nós temos diversos cursos, não só curso para o CNU, mas diversos outros cursos. Convido vocês a darem uma olhada, visitem a nossa página. Com certeza vocês vão se surpreender com a qualidade dos nossos cursos mais completos do mercado para a área ambiental. Até mais, pessoal. Espero vocês em uma próxima ocasião. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o próximo assunto que vocês querem ver na próxima semana. Até mais, pessoal.